Bom dia, boa manhã, todo mundo acordando agora. Hoje a gente começando mais um dia ao vivo em algumas plataformas, eu não sei mais nem qual. Eu acho que a gente tá no YouTube e no Twitch. Tamo no Twitch. Ah, é, tamo no Twitch também. Verdade. Até deixa eu abrir aqui, né, pra acompanhar, né, o nosso chat que vai ter incríveis nenhuma pessoa. Ah, a gente olha, né? Sejam bem-vindos, galera. Episódio 16, após uma semana curiosa. O episódio anterior a gente queria ter falado de um assunto específico, mas acabou sendo um episódio só de notícias, graças à nossa curiosa amiga OpenAI, né? Amiga que está criando várias tretas aí pra gente conversar também. Então, a gente ainda tem uma agenda pro episódio de hoje. Se tudo correr bem, quem sabe a gente consegue entrar nela, quem sabe não, né? Porque também tem. Da semana passada pra cá, muitas coisas aconteceram nesse mundo, né? E aí a gente, como sempre, tem nossas noticiazinhas da semana para entrar. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, tem umas notícias aí mais complexas, que eu acho que o Antônio até já quer trazer também. A gente acabou que não falou ainda, porque não deu tempo, porque na semana passada a gente gravou o nosso episódio no dia que o Google ia fazer o anúncio deles, porque a OpenAI foi cretina. Eles fizeram o update deles no dia anterior ao Google I.O. Só de sacanagem para eles falarem que eles foram primeiro, né? Foi o famoso comentário first, né? Eles falam, não, eu fiz primeiro. Então, assim, não sei se vocês querem saber ou não no detalhe, mas basicamente tudo que a OpenAI anunciou, o Google anunciou também. Tipo, copia e cola. Né? Tá tudo ali. Não sei, Aaron e Antônio, se vocês quiserem entrar em um pouquinho mais de detalhe, mas assim, basicamente modelo multimodal, Gemini mais bombado, assistente em tudo quanto é canto, token window maior na porra toda, modelos mais acessíveis, anunciaram tudo lá, em tudo quanto é lugar. A notícia que eu queria trazer aí, fresquinha, aconteceu entre ontem à noite e hoje de manhã. Lembra do demo da OpenAI? Aquela conversazinha maneira, né? O Aaron até soltou um vídeo no canal dele falando que agora a Her era real, né? Todo mundo tá sacaneando esse negócio da Her, daquele filme de 2013 aquele filme, né? Do Joaquin Phoenix com a Scarlett Uhum. Johansson. E parece que o Sam Altman realmente entrou em contato com a Scarlett Johansson para ver se ela liberava a voz dela para um modelo de voz, a Sky, que eles estão usando hoje. Uhum. E ela negou. E eu não estou falando isso de rumorzinho da internet. Entre ontem e hoje, a Scarlett Johansson soltou uma nota falando que ela está chocada com a voz do modelo chamado Sky, porque essa voz ela está demasiadamente semelhante com a voz dela e ela, como pessoa, está se sentindo ferida, ofendida, entre outras coisas, mas ela provavelmente vai buscar ações legais com relação a isso, porque ao que tudo indica, ela negou. Mas assim, gente, a internet está um pouquinho polvorosa porque você compara os dois vídeos e, cara, as vozes estão parecidas mesmo, né? O pior de tudo, Marcos, é que se você olha os modelos por trás para recriação de voz, tá? É foda isso. Você não consegue legalmente demonstrar que literalmente é a mesma voz, tá? Por quê? Porque são parâmetros que muitas vezes sutis que você consegue alterar só para que tenha uma semelhança. Então, nesse Sim. caso aí, e aí para longe de querer falar se ela vai ganhar ou se não vai ganhar, tá? Eu acho que vai depender qual que vai ser o viés do julgamento. Se o viés do julgamento for muito parecido com aquele do plágio, onde não tem que ser idêntico, basta ser semelhante ou suficiente, aí provavelmente ela vai dar-lhe uma porrada bem dada na OpenAI. Agora, se não for nesse sentido, se for no sentido de provar que literalmente utilizaram a voz dela em algum momento do processo para gerar a voz, aí provavelmente a OpenAI vai sair mais uma vez intacta. Então essa é uma briga de cachorro grande, sabe? Isso vai abrir um precedente, né? Porque vai ser uma briga de coisas novas, usando argumentos novos, né?
É o famoso negócio assim, será que ele mudou o suficiente pra poder considerar que não é? É, Aí entra assim, se entrar numa briga legal, ninguém sabe o resultado, né? e nem tão novo assim, tá, Marcos? Eu acho que é novo no sentido de a briga por si só. Mas o evento por si só já teve uma polêmica, inclusive na Coreia do Sul e inclusive aqui no Brasil também, tá? De É, clonar a voz? exatamente. Na Coreia do Sul, eles fizeram um cantor Ah, tá. 8 gravarem músicas que tinham sido lançadas tipo bem depois da morte dele, tá? E tipo uma parte do público ficou chocada, ficou Mas, chocada. cara, eu acho que do ponto de vista legal aí, se não tem uma personificação, né? Se ele não tá se passando por, cara, esquece. Por que que eu digo isso, né? A gente vê isso até em cinema, série, coisa do tipo. Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, tá? Há um tempo atrás, na verdade, há alguns anos atrás, a Netflix lançou uma série sobre a Operação Lava Jato. E ela não personificou ninguém. Cara, ali vira todo mundo das ideias, entendeu? Tá todo, é claro, é óbvio, a voz, a imagem, a semelhança até na correlação de nomes, mas não é a pessoa, então eu posso falar qualquer coisa, entendeu? Eu posso fazer qualquer coisa. Sim, Acho que isso vale até. A grande diferença, acho que eu até mandei pra vocês ontem uma brincadeira que eu tava fazendo ali com o chat GPT, né? Se eu peço pra que ele crie uma imagem usando um personagem específico, ele não vai criar. Agora, se eu peço pra que ele se pareça com aquele personagem, né, usando um jogo de palavras, ele vai gerar. Por quê? Porque eu despersonifiquei, né? Eu tirei aquela característica, vamos dizer, principal, que é crie essa pessoa ou crie a voz desta pessoa e personifique isso, né? nem E aí. nem tiro o mérito do teu argumento, não, Aaron. A única coisa que, assim, eu concordo contigo que em questão de briga vai ser uma briga boa, uma briga nova. Eu só quis dizer que a polêmica por si só não é nova, tá? Ah, Até sim, porque sim. aqui no Brasil fizeram a mesma coisa que lá na Coreia do Sul. Colocaram o Chorão do Charlie Brown para gravar músicas desses cantores mais novos. Uhum. E, tipo, teve uma entrevista de um dos ex-componentes do Charlie Brown que disse, pô, cara, eu acho legal porque me lembrou de um grande amigo que faleceu. Mas, por outro lado, eu tenho certeza que o Chorão por si só seria totalmente contra isso. Porque Uhum. ele era muito a favor de, tipo, coisas inovadoras, coisas novas. E, tipo, isso não seria inovador para ele, porque seria a mesma coisa que regravar a música de outro autor. Sabe? Uhum. É, Mas é, é, nesse caso ainda você tem a personificação. Você fala, pô, isso sim, aqui a voz do Chorão. Agora, no caso ali da OpenAI, cara, de quem que é essa voz? Da Sky. então, Mas isso é uma coisa que vai. Aí eu falei, legalmente, não sei, eu não tenho capacidade É, de falar, mas isso abre precedente. Se ela quiser sim. questionar e quiser colocar na justiça, aí, filho, é uma briga que a gente não sabe qual é o resultado, porque envolve coisas, existem N regras com relação a isso, tipo, personificar, não personificar, existe qual é o propósito, se o propósito é comercial, não é comercial, se é sátira, se não é sátira, existe N mundos com relação a isso, então eu não sei. Uhum. então, notícia quente que vocês querem. Então, sobre isso, a gente meio que já tem uma resposta, porque a OpenAI já divulgou, foi ontem à noite de madrugada, que irá pausar e suspender a voz da Sky devido à semelhança com a voz da Scarlett Johansson. Eles já se pronunciaram? Já. Olha só, carapuça serviu, viu? A carapuça serviu. Pra que mais polêmica? Eles já estão com polêmica demais da semana passada. Pois é. Aliás, para quem não acompanhou a thread, e aí, Aaron, conta pra gente. O que aconteceu de tanto rebuliço na OpenAI semana passada? Deixa eu só fazer um parêntese antes da gente entrar nesse aí que vai ser mais longo e complexo. Tem só uma pitadinha. Tem um cara que eu sigo no TikTok, não sei se vai dar pra ver pela câmera. O nome dele, o canal dele se chama Pirate Software. Ele era um desenvolvedor da Blizzard, um dos desenvolvedores da Blizzard, e ele saiu com uma galera e eles criaram um estúdio que hoje faz jogos meio indie e tal.
E ele tem um canal tanto no YouTube quanto no TikTok, é muito bom, que explica sobre coisas de desenvolvimento de jogo, etc e tal, como do ponto de vista de negócio quanto técnico. É muito bom, vale a pena ver, faça um shout-out quem quiser ver. Mas o maneiro é o seguinte, eu vi um vídeo dele essa semana, ele falou, cara, fiz um adendo no contrato com o meu banco, que é transações financeiras da minha conta só podem ser feitas presencialmente comigo. Não podem ser feitas por voz ou vídeo, apenas presencial. Aí ele explicando, porque eu sou uma pessoa que tem conteúdo de vídeo e voz abundantemente na internet. É muito fácil você me clonar. Aí ele contando, né, que ele fez um adendo numa cláusula lá com o banco dele, e ele colocou na cláusula que se qualquer coisa acontecer de mexerem na conta dele por uma transação que foi feita, digamos, remota, o banco vai ser responsabilizado. Eu fico olhando, caraca, Mas aí tem um porém que você talvez não bizarro. esteja ciente, tá, Marquinhos? Lá nos Estados Unidos, principalmente, tá? Os grandes bancos, como o Chase, por exemplo, eles fazem verificação vocal. Então, você quando liga para eles no telefone, tá? Além de te pedir senha e o caralho 4, eles pedem assim, por favor, diga o seu nome e a agência do seu banco, pra gente verificar se é você mesmo. Aí você vai lá e fala, tipo, ó, eu sou Marcos Heidemann, agência número tal, banco tal, sede Petrópolis, sede São Gonçalo, sede eu não sei o que lá. E aí eles comparam isso com uma gravação que eles têm da sua voz e tem que ter uma relevância alta no match. Tá? Tem uma jornalista, se eu não me engano, do New York Times, que ela tem um vídeo, eu até utilizei numa aula recente minha, sobre segurança, tá? Que ela literalmente faz 4 testes com Generative AI. Um dos testes era se a voz gerada pelo algoritmo teria match relevante o suficiente para conseguir passar para o saque do banco. Porque se consegue passar para o saque do banco, se ela faz uma operação e pedem a confirmação vocal, ela também conseguiria fazer a operação. E a voz do GenAI foi aprovada, tá? Ela foi repassada para falar com o saque do banco. Então, basicamente, os algoritmos já estão bons o suficiente para, se eles pegarem um bom conjunto de gravações da sua voz, ela conseguir replicar literalmente a sua voz. É bizarro isso. É bizarro. Então, fica aí, ó, para nós três que a gente já tem aí umas quase 20 horas de gravação aí na internet, ó. Tamo, ó. É bizarro. Assim, a nossa sorte é que o Brasil não. Os bancos aqui ainda não fazem isso. Quando fizerem, vai ser. Diga-se de passagem, outro teste que ela fez foi colocar a voz dela por Generative AI para ligar para 2 pessoas. Um cara com quem ela estava fazendo ela ia fazer uma negociação comercial e um outro era a irmã dela. Os dois, num primeiro momento, foram enganados pela voz. A única coisa que a Generative AI não passou foi na geração de um avatar visual. Porque disseram que Ainda. ficou muito, muito travado. Parecia aquele ser humano travadão, sabe? Então, ainda. Sim, ainda. Mas vamos dar um passo atrás. Gostei da notícia. Até porque pude dizer. Podemos soar o alarme, né, gente? Tomem cuidado aí com os dados de vocês, mais do que nunca protejam os dados de vocês, inclusive de voz, vídeo, etc. Não faça como nós três. Aaron, vamos Vai lá. meu querido. Atualiza pra Manda. gente aí o feed extremamente emocionante, a thread da OpenAI semana passada. Bora lá. Fofoca corporativa. Cara, bom, no geral, o que aconteceu, né? Depois ali do lançamento do GPT-4o, né? No Spring Update da terça-feira, né? Logo em seguida, ali na quarta-feira, se eu não me engano, um dos cofundadores da OpenAI ele pediu demissão. Num geral,
nada muito surpreendente, já era esperado a saída dele da OpenAI, ele já tinha anunciado que ele estava em busca de outros objetivos, né, e etc. Logo em seguida, entre quinta e sexta-feira, né, a que teve o maior impacto, vamos dizer assim, para a OpenAI. Então, dentro da OpenAI existe um time chamado de time de superalinhamento. Né? Qual que é o objetivo desse time? Olhar para as tecnologias que a OpenAI tem gerado e entender quais são os impactos que isso tem, né, na vida do ser humano, como isso pode impactar no mercado de trabalho, como isso pode impactar na vida direta ali do ser humano, como isso pode impactar na economia, etc. E a partir dali tomar decisões de lanço ou não um determinado produto. Né? E aí na quinta-feira, o líder ali técnico, né, desse time, ele pede demissão, né, porque por motivos, entre aspas, meio óbvios, né, com base no que aconteceu na terça-feira, e ele publica um textão no Twitter, né, falando ali que, bom, a OpenAI não tá nem um pouco preocupada, né, com esse time de superalinhamento, com objetivos de atingir a AGI, né? O que isso significa? Que a OpenAI quer atingir essa inteligência artificial generalista, né? Que ataque ali todos os... Tem capacidade, na verdade, né? De atender todos os pontos possíveis ali da humanidade, sem se preocupar com quais impactos isso pode gerar na humanidade, né? E, obviamente, isso gerou um rebuliço interno ali dentro da empresa, porque isso tem um impacto no mercado, né? Além disso, a OpenAI, até eu tinha internamente aqui compartilhado tanto com o Marcos quanto o Antônio, né? A OpenAI tinha acabado de fechar um acordo com o Reddit, na semana anterior já tinha fechado com o Stack Overflow, né? Que já tinha gerado uma polêmica com os usuários internos ali do Stack Overflow, porque você usaria dados deles sem o consentimento de todos os usuários, né? Para treinar modelos. O mesmo aconteceu na semana passada com o Reddit. E, obviamente, que no Reddit, a gente tá falando de uma rede social, e ali é mundo aberto, né? Ali eu posso falar qualquer coisa, escrever qualquer coisa, e usar isso para treinar modelos tem um certo risco, né? Não sei se você viu fazer um pingado aí extra. No Reddit, o Sam Altman, ele é acionista do Reddit Uhum. desde a época de acelerador, né? Quando ele tinha uma aceleradora de startup, né? Então acho que ele tem 10%, uma coisa assim. Uhum. E parece que quando saiu essa notícia, porque assim, o Reddit já tem um acordo disso com o Google, né? Sim. Pra usar. E parece que a galera já não gostou, né? Porque o pessoal do Reddit também é foda, né? A galera é chata. Eu entendo. Parece que quando saiu essa notícia, parece que a galera de subreddit aí, a galera saiu apagando post Uhum. massivamente, né? Uhum. Então, assim. Igual teve Acontece. aquela. O pessoal do Reddit é foda de fazer ações massivas, né? Então, Uhum. tem que tomar cuidado com o que você faz com o Reddit. Exatamente. E aí, bom, no final de semana, o time ali de superalinhamento, né, começou a assinar uma carta de demissão coletiva, né, porque eles concordam, obviamente, ali, né, com o líder técnico de que esse time tá ali, mas sem grandes objetivos internos, né. A gente aqui não sabe exatamente qual o impacto de fato que esse time tem, mas aparentemente, olhando ali para essas demissões, né, em massa que tem acontecido desde da sexta-feira, a gente vê que o time, de fato, não estava sendo respeitado internamente, vamos dizer assim, né? E aí, um adendo, né, colocando aqui também, nesses acordos, né, de demissão, existiam algumas cláusulas que diziam Nossa, isso foi foda. exatamente pelo motivo, né, que aconteceu ali entre quinta e sexta-feira com a demissão do líder técnico, de que as pessoas, ao pedirem demissão, não poderiam falar mal da OpenAI pro resto da vida ou perderiam os seus stock options, né? Employee stock options, que são opções de ações da empresa no futuro. Eles perderiam esses employee stock options caso eles viessem a falar mal da OpenAI em algum momento, né? Obviamente que isso se tornou público,
Não, e né? ainda tinha tinha um adendo dessa cláusula que essa cláusula não poderia, eles não poderiam falar que essa cláusula existia. Exatamente, é a cláusula clube da luta, né? É a É, famosa cláusula clube da luta. Não pode falar da cláusula, e obviamente que ela vazou, né? Não dá pra saber quem vazou, então vazou. E o Sam Altman soltou uma nota aí no final de semana também falando que ele vai tirar o mais rápido possível essa cláusula, porque é uma cláusula que não faz sentido. Né? Não faz sentido porque vazou. Né? eu falo, putz, vocês descobriram, né, gente? Pô, foi mal, cara, a gente não queria. Não, não, pô, foi sem querer. Não, putz, Exatamente. perdão, galera, perdão, perdão. E esse é um ponto super importante porque isso não é uma peculiaridade da OpenAI. A maioria das empresas que tem trabalhado com Generative AI, exatamente por essa corrida, né, de tomar, de liderar, né, essa corrida, acaba que a segurança fica em segundo lugar muitas vezes, e a OpenAI, assim como várias outras, não tem se preocupado com esse ponto, né? É aquela velha ideia de corrida, que nem a corrida espacial, né? Pô, mas você vai mandar um astronauta e ele pode morrer lá, né? Igual o É pessoal aquela, fala, né? tipo, mas pô, a gente chegou na Lua em 1969, como assim? O pessoal fica na dúvida, cara, em 69 eles queriam chegar na Lua e foda-se, maluco. Tipo assim, não Exatamente. tinha muita. As preocupações eram outras, assim, eles queriam chegar e dane-se, cara. Tipo Uhum. assim, as restrições eram muito menores, né? Assim, as E aí, preocupações. não, e Aí, aí a Diego, pergunta que eu faço de imediato é o seguinte: quais são os takeaways de toda essa thread da OpenAI? Eu tenho um muito específico que eu gostaria de é, compartilhar, não, e eu queria mas até diga lá. colocar antes de você só falar isso, porque assim, falou desse negócio, tem que lembrar que há uns meses atrás, a Microsoft também acabou com a área de ética dela para AI também, né? Que há um ano e pouco atrás eles anunciaram com maior fanfarra uma área de ética para gerir e guiar o desenvolvimento de AI dele, o que ia trabalhar em conjunto com a OpenAI também. E eles têm o quê? Uns 3, 4 meses atrás também eles mataram essa área, né? O Então, que não com são os outras primeiros. duas notícias que eu tenho para vocês, só para dar o shout-out, né? Só para dizer da notícia sem querer entrar muito no detalhe da notícia, para mim tem um takeaway muito importante, tá? Que notícias são essas? Notícia de ontem também, né? O Google publicou a primeira versão do que eles chamam de Frontier Safety Framework, e de acordo com ele, tá? Se esse framework for adotado, né? Ele define níveis de capacitação crítica que conseguiriam mitigar riscos severos relacionados à inteligência artificial. Aí, puta, uma boa notícia no meio disso tudo, né? Mas do mesmo dia, tá? Tem uma comunicação do governo britânico, um estudo deles, tá? Que revela que. E aí não é um estudo qualquer, é um estudo feito pelo Instituto de Segurança de Inteligência Artificial do governo britânico, indicou que os safeguards, né, aquilo que poderia salvaguardar de riscos relacionados à AI dentro de modelos LLMs, são facilmente driblados e bypassados. O que significa que, olha, pelo que tem sido desenvolvido até hoje, não tem uma segurança adequada. Cara, E aí a gente dá um passo atrás e vê o que aconteceu com a Microsoft alguns meses atrás, o que aconteceu com a OpenAI semana passada, e para mim o takeaway mais importante é: será que a gente vai realmente esperar lançarem Terminator 9 na esquina próximo da sua casa para pensar que isso pode dar merda? Ou finalmente vamos entender que, olha, vai dar merda se continuar demitindo o pessoal de ética? alguns pontos que são importantes aí, aí a gente enxerga a diferença de algumas coisas, né? Até um tempo atrás eu vi um post do LinkedIn do Fábio Akita, né? Ele estava falando sobre
os controles, né, que são basicamente safeguards ali relacionados a modelos, eles inibem certos conteúdos, né? E quando você está falando do ponto de vista de desenvolvimento de modelos, chamada de API, coisas do tipo, ou até mesmo a execução dos modelos localmente, né, quando você tem ali os parâmetros internos do modelo e você quer executar ele localmente, você tem a opção de remover os safeguards, né, para que esse modelo ele esteja completo ali. E obviamente, cara, se eu quiser fazer uma coisa que gere um risco, né, não vou deixar claro aqui quais são esses riscos, porque a gente pode tomar um strike aqui, mas eu consigo fazer isso só com conteúdo da internet, né? E o Fábio ele comenta até sobre isso no LinkedIn. Cara, putz, esses safeguards aqui ele não faz muito sentido, porque se eu quiser, eu consigo encontrar esse conteúdo na internet. Né? Esse conteúdo tá lá. Esse conteúdo que tá no modelo, ele foi usado, né? Ele foi gerado com base numa informação que estava disponível online, né? Então, eu consigo, obviamente que é muito mais, é um pouco mais trabalhoso de eu recuperar essa informação, mas tá lá, né? Esse é o primeiro ponto. Então, a própria internet ela já tem um certo risco, né, para esse tipo de coisa. Depois, tem um segundo porém, que apesar de eu tomar cuidados com esse modelo, eu consigo utilizar esse modelo, conectar ele via gente com a internet e buscar essa informação na internet. Né? Usando LangChain, por exemplo. Isso é possível de fazer. E é muito fácil, na verdade. E depois eu tenho o terceiro, que aí é o que eu acho que é o grande ponto ali, né? Que as empresas, na verdade, deveriam estar tomando esse cuidado. E poucas delas estão. E eu digo isso porque tem algumas empresas que parecem estar atrasadas, né, do ponto de vista disso, mas porque tá tomando esse tipo de cuidado. Né? Que é fazer o controle da minha base de treinamento. Que é fazer curadoria da informação que está sendo usada no meu treinamento e limitar a possibilidade de usar agentes com esses tipos de modelos. Né? Essa é a única forma de a gente conseguir garantir um safeguard de verdade. Né? A única forma de eu fazer com que o meu modelo não gere informação que tenha risco, né, a população geral, é garantir que no treinamento dele ele não vai ver essa informação. Então ele não vai existir esse conhecimento para ele, né, na raiz. Né? E depois que ele não tem acesso a essa informação de alguma forma no futuro. Né? Então é muito difícil eu manter esse controle. E tem pouquíssimas empresas que estão preocupadas com isso. E as empresas que estão preocupadas com isso não têm o objetivo de entregar isso para todo mundo. Né? Eu passei por isso agora, né? Eu tô fazendo algumas coisas, o agente que eu tô fazendo agora, a versão 2.0 dele, para fugir disso, mas na 1.0 que eu fiz, ele tinha lá muito prompt engineering para falar para ele, o seu universo é esta tabela. Não existe nada além desta tabela, o mundo é isso e isso apenas. Beleza. Aí eu fazia um prompt para ele que, tipo assim, era tudo dado de cur da AWS. Aí eu falava pra ele, cara, mas aí eu dava algum indicativo assim de preço, né? Dados de preço de instância EC2. O filho da mãe, do nada, começava a escrever código para consumir a API do Boto 3. E assim, cara, tava explícito, eu tinha trocentos checks de segurança falando que não era para ele consumir nenhum ponto de dado que não fosse a tabela. E Sim. do nada, às vezes, ainda assim, ele escorregava. E, cara, assim, é impressionante de um ponto de vista técnico que do nada ele conseguia escrever uma API e consumir sozinho o dado que eu queria. Muito maneiro. Extremamente assustador. Porque eu tava num ambiente extremamente controlado que ele não deveria, em hipótese alguma, fazer esse tipo de acesso. E esse é o ponto, né, cara? Que a boa parte dos safeguards, eles estão em prompt engineering ou em controle de output. Cara, não é suficiente. Não adianta, não vai resolver. E o que estão falando, putz, é fraco, não é só que é fraco, é que a capacidade de informação que esse modelo tem, tratar esse output é impossível, porque eu teria que ter infinitas possibilidades para tratar esse output, eu não tenho. Né? Então ele baseia-se ali nos maiores, né, no maior volume de entrada, mas sempre é possível contornar isso daí. Então a única forma é eu limitando esse input. E você vê poucas empresas se preocupando com isso, e quando está se preocupando é porque está num conjunto universo limitado. Por exemplo, a Bloomberg ela tem modelos que são feitos ali fine-tuning para que ele se, de fato, delimite a certas informações de mercado financeiro. A IBM tem o Grant, que é um modelo que também é limitado a dados corporativos.
Então, nesses casos, sim. Só que para uso pessoal, qual que é a grande vantagem desses modelos? Talvez não tenha tanto, porque eu não tenho tanta informação aberta, né? Bem, vamos vamos fechar a treta da OpenAI? Ou a gente Não, vamos finalmente fechar a pula treta. Mas eu acho que foi pro exatamente assunto? esse o. É, Assim, vamos fechar assim. Mas eu acho que esse era só o ponto que eu queria destacar. Olha, sim. as empresas estão tomando poucos cuidados, tá? Para criar salvaguardas realmente importantes para impedir que haja uma perda de controle, tá certo? Sobre o desenvolvimento que pode causar prejuízos, que pode causar danos, inclusive à vida da inteligência artificial. Então, agora, eu ainda não levantaria um red flag, mas pelo menos uma bandeirinha amarela para virar e dizer o seguinte: olha, realmente agora talvez a gente deva começar a encarar com seriedade, pensar com seriedade, se não seria interessante criar um mecanismo mais eficiente para levantar esses salvaguardas, porque da maneira que está, aquilo que a gente brincou alguns vídeos atrás sobre deepfake gerar problema em eleição, gente, já está acontecendo. Tem notícia de eleição na Índia que isso está acontecendo. Se está acontecendo lá, por que não vai acontecer aqui? Eu até faria Significa que uma ressalva aí de que eu não diria as empresas, tá? Porque tem empresas que estão preocupadas com isso de verdade. O ponto é, money is king. Onde o money tá, exatamente onde das empresas que não estão levando a segurança a sério. Por quê? Porque elas estão avançando mais rápido. E estão avançando mais rápido porque elas não estão levando a segurança a sério. Então, assim, o ponto é, né? Os investidores ou o dinheiro tá no lugar, entre aspas, errado. E vai continuar dessa mesma forma se o dinheiro continuar no lugar errado. Ou seja, então a gente tem que ir talvez para uma esfera superior de regulamentação, de regulação, de obrigar as empresas a abrir pelo menos a parte de salvaguarda dos códigos para que seja feita auditoria e por aí vai, ou envolvendo governos. O meu ponto da yellow flag aqui, da bandeirinha amarela é: tá na hora da gente se preocupar com isso. Volta o que a gente falou no outro episódio, né? Isso é muito legal, vai funcionar para empresas grandes, mas ao mesmo tempo a gente já tem modelo open source rolando aí. E aí, filho? Esquece. Uhum. Mais uma vez, eu Complexo. acho que se a gente conseguir fazer as líderes de mercado, tá, se preocuparem com isso a sério, sem demitir equipe de ética, sem cortar verba para pesquisas com relação a isso e tudo mais, pelo menos a sobrevivência do ser humano a gente garante. Talvez não no melhor estado possível, mas a sobrevivência A gente garante. depois faz um episódio sobre formas eficientes da gente eliminar a Skynet quando ela começar. Adoro. Então vamos para o tema de hoje, gente. Aquele tema que a gente já enrolou vocês semana passada e não discutimos. Não Setup discutimos. inicial para quem está entrando no mundo de dados e AI. E o que é setup inicial, né? Então, vamos definir isso, né? Tem duas formas de entender essa palavra. Tem do lado de software, o que você quer para começar a trabalhar, e tem do lado do hardware. O que você precisa? Você está aí sentado pensando, cara, eu queria começar a trabalhar, queria começar a estudar. O que eu preciso comprar? Eu preciso comprar? Né? Eu preciso de alguma coisa? Eu preciso gastar dinheiro? O que eu tenho serve? Né? Então, assim, eu acho que minha opinião, assim, a gente pode abordar dois temas, né? Assim, a gente já abordou muito sobre software aqui, em vários outros episódios, talvez não de forma muito estruturada, mas o que a gente nunca abordou foi sobre hardware, no sentido, o que você precisa para começar? A gente já abordou, assim, em níveis mais corporativos, trabalhar, reclamar, né, de coisas que a gente já viveu, mas nunca de tipo assim, cara, qual é o MVP, né? O mínimo produto viável que você precisa ter para começar a estudar, né? E aí, assim, eu acho que dentro desse mundo a gente pode dividir em algumas pequenas categorias, né? Que é o que você precisa ter fisicamente, se você quiser o mínimo. Você pode também investir, existe o lado da nuvem, que dá para partir para aí também, que é onde você, digamos assim, é o aluguel do carro, né? Que você aluga antes de você decidir comprar o carro.
Então, tem bastante coisa que a gente pode seguir por aí. Então, cara, Então já vou tacar a primeira Hum. pedrada, ô Marquinhos. Joga. Se é o que você quer, não é setup inicial. Ponto. Como assim? Cara, esse negócio de, olha, eu quero mais memória RAM, porque eu tô Não, tendo se você problema tá aqui querendo de memória mais. para processar. É que você tá fazendo o código errado, amigo. Isso não é. Se é o que você quer, isso não é setup inicial. Ah, se você já tá Você é preocupado. Nutella. Não, eu já não concordo tanto. Quer dizer, depende, né? Porque a gente tem que entender, cara. Vamos lá. A gente vem de uma experiência conjunta aonde o pessoal achava que 4 GB de memória RAM tava bom, né? Então, assim, aí você pedia mais memória RAM e as pessoas ainda tinham a petulância de falar pra você que não, teu código tá errado. É você que tá exagerando, né? Então, assim, vamos lá. Primeiro ponto. Tanto quanto a gente fala de ciência de dados, engenharia de dados, visualização de dados, hoje em dia muitos desses softwares funcionam, softwares, frameworks, linguagens, o que quer que seja, eles funcionam de uma forma muito inicial com ler o dado e colocar o dado em memória. Então, de cara, a gente já vai falar o seguinte: memória RAM is king, né? No caso. Então, assim, a memória RAM define tudo. Você, cara, então quer dizer que eu preciso já sair e comprar uma máquina com 64 GB de memória RAM? Não, claro que não. Você pode trabalhar com uma maquininha com 8 GB de memória RAM. Você pode. Com 4? Assim, não recomendo. Dá para brincar. Não com Windows, não com interface gráfica, mas assim, dá para fazer. Mas assim, dá. O que você tem que lembrar é o seguinte: a memória RAM é o que vai guardar tudo. Então, assim, o que você lê vai definir o que você está, o que você vai. A tua limitação é o que você tem disponível. Então, assim, se você quiser ler um arquivinho, um CSV de 1 mega, você vai estar usando pouco mais de 1 mega da sua memória RAM. Se você quiser ler um CSV de 500 megas, você vai estar usando um pouco mais de 500 megas da sua memória RAM. Então lembra que você, quando pensar nisso, assim, inicialmente falando para contextualizar tudo que vem pela frente, né? Além disso, o seu computador, por estar ligado, vivendo, etc., ele já está usando a sua memória. Então, se você Então, usa o. é isso que eu ia te falar, Marcos. E aí, se você vai ler um arquivinho de 2 gigas, digamos assim, Ele você já vai vai estar usar usando 2 pelo gigas e menos 2 gigas. cacetada. At least. Pelo menos. Por Exato. que que eu estou te dizendo isso? Que aí também vai depender da aplicação que você está utilizando e dos cálculos vetoriais que você manda o programa fazer. Eu falei ler. Eu não falei fazer operação nenhuma. Eu só falei ler. Só isso. Eu só falei, Mas, pega do disco, pega do armazenamento, porque falar disco a gente entrega a idade. Pega do armazenamento e eu põe tô na memória divertindo RAM. aqui. Mas assim, ainda assim, não dou um passo atrás, sustento a minha posição. Se a Uhum. gente está falando do que o usuário quer, não é setup inicial. Ponto. Eu entendo toda a tua explicação. Tá? Eu acho que a nossa experiência conjunta, eles utilizavam um argumento bom para fins do mal, para levar as pessoas para o lado negro da força, tá? Eu acho que eles utilizavam um argumento muito bom para 1952, quando o pessoal estava programando aqueles computadores da Apollo. Ah, qual foi, Marcos? A gente mandou o astronauta para a Lua com um disco de 2K, cara. Vem Então, com essa, não. ali era. Então, exato. Passa 3 gerações, eram os notebooks que a gente usava. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer aqui é que é o seguinte: quando eu falo que é o que o usuário quer, não é setup inicial, tá? Até aí a gente pode fazer uma reflexão do tipo, quem é o usuário? Porque todo mundo que começou a codar, todo mundo que começou a programar em algum momento da vida, tomou-lhe um erro de memória, tá? E em algum momento, tipo 2 horas depois, quando foi pesquisar, descobriu que tomou o erro de memória de bobeira, porque não seguiu algumas boas práticas, tá? De como processar. Porra, cara, você vai fazer uma merda de uma operação simples. Tu precisa mandar o data frame inteiro para fazer a conta? Não, você não precisa. Você pode reservar só aquele vetor que você precisa e por aí vai. Ah, Antônio, mas quando a gente fala de ciência de dados, de machine learning, não é simples assim. Eu reconheço que não é simples. Mas o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: depende do usuário, tá?
Quem é esse Isso vai usuário que depender de quer muito. o setup? É um Então, eu tô usuário falando assim, o júnior. cara que quer Amigo, começar a aprender. O cara que não sabe nada, o cara quer estudar. Eu quero descobrir eu quero descobrir do zero. Eu não sei nada, eu não sei então, Python, então eu quero vamos sair de instalar cima do alguma muro? coisa em algum lugar. Vai Vamos lá. sair de cima do muro? Depende do Ah, que você quer estudar, tá? ah. Agora, se você quer estudar pura e simplesmente como trabalhar com as bibliotecas de programação, como usar um Python da vida ou qualquer coisa assim, amigo, você tem vários data frames que não vão ocupar muita memória. Então, tipo assim, você pode literalmente com 8 GB você se vira, ó, Sim, magnífico. Mas aí, pera, tem um a porém, tá? linguagem em si não é pesada. Você pode usar em qualquer lugar. Sim, Depende do ambiente. Por isso que eu tô falando, vamos com calma, porque desse jeito parece que qualquer laptop de professora vai funcionar. Não é assim, tá? Porque se eu quiser subir um ambiente, o ambiente de um iniciante, que muitas vezes é um ambiente Anaconda, por exemplo, ele não é um ambiente leve. Não é um ambiente que, De- por si só, ele não é um ambiente leve. Um cara que tá usando um Windows, que ele tá acostumado, ele vai usar Anaconda, num Chrome da vida, rodando Jupyter Notebook. Esse cara tá comendo uma memória que 8 GB para ele às vezes não vai ser suficiente. Ah, mas aí o problema é o Chrome, né, jovem? Não é, mas é isso que eu tô falando. Pro cara que é e não só ele. iniciante, O é, Windows também. Gente, mas olha só, a pro gente tem que cara que é estabelecer. iniciante, Olha só, entendeu? O vamos laptop de professor estabelecer não uma funciona, né? coisa. Vamos estabelecer uma primeira coisa. Em 2024, 8 GB de memória RAM é pouco em basicamente qualquer cenário que não seja usar o Exato. Word e fazer uma navegação assim de uma aba Se usar o no Excel já Chrome. pode explodir já. Não, assim, cara, a gente tem que dizer assim, as coisas evoluem. Não adianta. Em 2024, o mínimo é 16. Não adianta. Ponto. Uhum. Ponto. Pode chorar, pode falar que os programadores é preguiçoso e não querem otimizar as coisas. Pode usar esse argumento. Não vai mudar, tá? Não, vamos lá, vamos lá. Deixa eu me defender aqui, então. Deixa eu me defender aqui. Acho que vocês estão exagerando. Tá, vocês estão exagerando. Vocês estão dando uma R15 para uma criança que quer matar uma mosca. Vai morrer uma porrada de gente antes, tá? Por que eu tô te dizendo isso? Porque, mais uma vez, cara, mais uma vez, o cara pode aprender simplesmente indo num fórum da vida, pegando código, mandando replicar o código, lendo e tudo mais? Claro que pode. Isso é típico de um cara autodidata, tá? Agora, quantas pessoas são autodidatas? Sério, sem sacanagem. Quantas pessoas você conhece que são autodidatas? De maneira geral. Então, Muito poucas. meu ponto é o seguinte: como não existem muitas pessoas perfeitamente autodidatas, tá? Em geral, as pessoas que vão aprender, elas vão aprender guiadas por alguém. Seja esse alguém um cara realmente bom ou um bostão da vida. Tá? Mas, independente assim, de se o cara é bostão ou bom, tá? Se você fez uma curadoria, pesquisou com usuários, sabe se o curso é bom, se não é e por aí vai, você consegue aprender, tá certo? Sem ter um setup poderoso. Porque você tem data Sim, frames que são sim. leves, que dão para rodar as coisas. Então, tipo, você não precisa de algo, tipo... Por isso que eu falei, Mas, olha, ô se é o que Antônio, o o usuário meu quer... argumento. Não é O nem meu de argumento código, cara. 16 GB não é nem sobre usar código, é sobre usabilidade do dia a dia já hoje em dia, tá? Eu não tô Uhum. nem entrando muito nesse mérito. O que entra para mim em outro mérito que é o seguinte, e eu falo porque, cara, se eu compartilhar minha tela aqui, vocês vão ver que eu sou o primeiro que faço errado. Então, justamente por saber que eu faço errado, eu falo com conhecimento de causa. Eu sou aquele cara que trabalha com 2 navegadores abertos, com 20 abas em cada navegador, com o meu Python aberto, com o Tableau aberto, o Tableau que, cara, consome memória RAM pra caralho. Tá? Cara, olha só. É, Vamos dar um passo atrás. Vamos estruturar e dar um passo atrás. A pessoa não tem nada, a pessoa tem um computador, não importa qual seja. Se ele liga e ele abre um browser e você quer começar a estudar, o teu primeiro passo, e eu vou colocar aqui, o primeiro passo simples existe um negócio chamado Google Colab. É gratuito, é simples e é direto. Ele é um notebook, Jupyter Notebook, é um lugar que roda código numa máquina na nuvem, que é apartada da tua máquina. Então a tua máquina pode ser a carroça que for. Se ela conseguir abrir um browser e ela conseguir chegar lá, ela vai rodar o código lá. O muito bom do Google Colab é
muito dos códigos, muito dos treinamentos, muito do material de conhecimento hoje em dia está atrelado ao Google Colab. Então, assim, muita coisa hoje, se você entra no GitHub, se você entra no Kaggle, se você entra nesses lugares, já está de uma forma ou de outra. O material já é no próprio no Google Colab, que é uma talvez alguém me mate por falar isso, mas é uma variação do Jupyter Notebook da vida, né? Que basicamente é máquina gratuita. É uma máquina relativamente simples. Eu acho que ela tem um núcleozinho lá simples de CPU com até 2 GB de memória RAM. Mas assim, Cara, que é totalmente dedicado, tem né? até ambiente melhor. Tem ambiente com GPU T4 já, com 16 GB de RAM. No Free? No Free. Ah, então melhorou bem. Então assim, veja só, você já tem isso, né, para você. Aí aquilo lá, mas é free, etc. Então assim, você não vai colocar algo produtivo, mas assim, cara, é aquilo, você pelo menos não tem que tirar um centavo do teu bolso com relação ao que você tem. Esse é o ponto mais importante. Ah, mas me dá. Aí qual é o ponto negativo? Cara, eu preciso estar na internet. Eu preciso de uma conexão à internet, a minha conexão à internet, assim, se a minha internet cair, se a minha luz cair, etc e tal, cara, morreu, não tem mais acesso a nada. Mas Né? aí, Marcos, mais uma vez, você está fazendo um carinho, um afago gostoso nessa nova geração que tem preguiça. Tá? Desculpa, Não, mas é verdade. eu tô só dando o O que ponto eu tô querendo inicial te para falar o é o cara não seguinte, gastar dinheiro de tá, cara. É vamos falar só numa isso. boa? Vamos falar numa boa? Stack Overflow e GitHub são coisas excelentes, beleza? Mas se você souber usar. Se você não souber usar, você não vai encontrar nada novo ali. Tá? Nada interessante para você. E aí, por que eu tô querendo falar isso? Um cara que quer aprender, um cara que é juniorzão mesmo, juniorzão tops, nem sei o que é um pandas da vida, tá? Panda para mim é um tipo de ursinho fofinho, preto e branco, tá? É, esse cara, mais uma vez, se ele realmente quer aprender, cara, existem livros que você consegue até de graça, que você pode pegar e ler e simplesmente nem conectar à internet se não quiser. Tu instala você não instala, você instala RStudio ou RStudio no teu computador para aprender. E o cara Você na vai conseguir prática trabalha aprender. com Python, você instala o Python e o Pandas puros e trabalha em linha de comando, se você quiser, né? Pronto! Então, tipo assim, o cara não precisa de uma máquina poderosa. Agora, não significa Antônio, que a pelo vida. amor de Deus, Antônio, uma máquina com 16 GB de RAM não é uma máquina poderosa, é o mínimo. Pelo amor de Deus, E, Antônio. cara, depende. Assim, vamos lá. A gente tava falando de um Nutella. caso que, tipo. Na vida real isso não existe, né? Vamos lá. Projeto onde você vai executar uma parada na linha de comando ali com Python e Pandas, assim, são casos muito, muito pontuais. Então, você vai estar aprendendo uma coisa que talvez não vai ter aplicação nenhuma na sua vida real, né? O que? E, Fale por você. A coisa mais comum que tem quando você está trabalhando para valer no Enterprise é você ter que abrir uma merda de um negócio num servidor Linux da vida, abrir o ponto .py lá, não, para naquela telinha preta lá e na vida, na executar, sim. raizona mesmo lá. Não, e às vezes tu quer alterar o código ali mesmo já, fazer uma alteração ali, Dá um rodar, testar VI, e vambora. dá um VI e não, cara, Tá. assim, você pode, tá, fazer isso, mas não é a realidade. Desenvolvimento em terminal, cara, isso não Não, existe, né? assim, E ainda pior, tá? A gente tá falando do cenário mais simples. Quando a gente tá falando de área de dados, o mundo é muito maior. Se eu tô falando, por exemplo, é. de engenharia de dados, cara, eu preciso 16 GB, é o mínimo do mínimo do mínimo, porque só pra me virtualizar um Docker pra subir um Hadoop, eu preciso de 8 GB de RAM. Não, se você falou em abrir Docker, Né? aí, filho, a gente já tem que ter uma conversa um pouco mais complicada. Aí agora eu vou dizer que vocês aceleraram demais. A Não, gente mas já deu Mais um uma passo à vez, frente. mais uma vez o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ó. Depende do usuário, depende das aplicações que ele usa, depende do comportamento de estudo dele, por assim dizer. Tá? Uhum. Então, setup inicial para mim, quando eu falo, agora sem brincadeira, sem pegar no pé e tudo mais, ainda acho 16 gigas para um juniorzão que está começando excessivo. Acho. Dá para o cara começar com 8. Dá para o cara começar com 8. Vai ser a melhor experiência do mundo? Não. Mas talvez ele precisa ter essa experiência de bosta para aprender logo boas práticas de cara. Aí vamos para a fase 2.
Significa que se tiver 16 gigas é ruim? Não, não é. É bom, é excelente, cara. É excelente. Você só vai demorar um pouquinho mais para aprender algumas das boas práticas, porque você não vai tomar uns erros infantis que, por exemplo, nós três tomamos aqui no início da nossa carreira. É aquela história assim, eu vou fazer um comparativo para você entender, Marquinhos, que a gente estava falando num dos últimos episódios aí sobre as gerações, né? Que o pessoal que está vindo depois do Gen Z nem sabe matemática direito, tá? É isso. Você vai dar um setup inicial de 16 GB, você vai dar um setup inicial de 32 GB para um cara que é iniciante, tá? Você sabe o que vai acontecer? Ele vai carregar consigo alguns vícios, porque ele não vai tomar uns erros infantis. E aí, quando ele for trabalhar numa parada séria, ele vai fazer uma cagada muito grande, tá? Que, tipo, até ele vai ter vergonha dele mesmo. Então, assim, setup inicial para mim, sem sacanagem, sem sacanagem. Porque ninguém começa a carreira simplesmente colocando um Docker para subir um Hadoop da vida. Ninguém. Ninguém. Que atire a primeira pedra, o primeiro filho da puta que quando foi aprender programação, já começou logo. Não, vou pegar, fazer um Dockerzinho aqui, ó. Cara, Bom, na nossa geração, quando a gente aprendeu programação, não existia Docker, né? Vamos começar por aí. Sim, né? sim. Inclusive, Mas, eu lembro cara, daquele case hoje que em você colocou em dia. outro episódio. Tirando o Aaron, né? Mas, ó, O hoje em Doc aprendeu dia. SQL com 2 anos, cara. Hoje em dia, 100% dos cursos de Big Data, inclusive cursos sérios de pós-graduação, por exemplo, a primeira aula, aqui no Brasil, tá? Tô falando. A primeira aula é subir um Docker com um Hadoop da Cloudera que consome 8 GB. O cara nem sabe o que é um Docker. Eles falam, ó, você vai pegar, esse daqui é o passo a passo, next, finish. Roda esses códigos aqui Exato. e foda-se, aula- nem pensa o que você tá fazendo. Aula 0 é isso, tá? Aula 0. O E aí, que eu acho que tá errado. Muitos cursos são bostas. Exato. E isso, Mas, gente, cara, olha só. é só pra... Vai lá, Marco. Dá vai um lá, passo Marco. atrás. O ponto que eu queria contar, a gente falando de setup inicial é o seguinte, eu falei um negócio de 8, 16 GB, é o seguinte, o cara não tem nada e ele quer comprar algo, pelo amor de Deus, não gaste dinheiro em lixo eletrônico, não me compra uma porcaria com 8 GB em 2024. Você já tem um negócio, é 8 GB de memória, show, filho, vai lá, divirta-se, você vai trabalhar. Bola pra frente, maravilhoso. O ponto que a gente tá falando é esse. Eu não tô falando assim, eu tenho 8 GB. Não, filho, você tem um notebook, qualquer porcaria com 8. Cara, se você tem um computador hoje que liga e funciona, você consegue trabalhar, você consegue estudar alguma coisa. O que vai te limitar é o quanto você consegue processar de dados com ele. Apenas isso, tá? É só isso. Para estudar, você consegue processar a partir de data frames bem simples, Exato. de modelos bem simples. Então, você consegue estudar. Sim, Aí, consegue. então, para consegue estudar, a gente tudo. meio que sabe que é o seguinte, olha, se o cara não tem nada aí e precisa comprar, pô, cara, você vai olhar a diferença de preço de um 8 GB RAM para um 16 GB RAM, cara, isso aí não vai dar R$50 na tua parcela. E eu vou te dizer, eu vou dizer mais coisa. Se você é um cara que tá procurando, tipo assim, cara, eu quero entrar nesse mundo, eu quero estudar, eu quero me dedicar a isso, sabe? Isso é algo que eu realmente quero. Eu vou dar algumas dicas minhas para isso, assim. Ponto número 1. Dicas do Marcos sobre hardware. Ponto número 1. Se você tem espaço em casa, pelo amor de Deus, não compra um notebook, compra um desktop. Porque se você comparar a performance dos dois pelo mesmo preço, você está jogando dinheiro fora. Ainda mais se você for utilizar o seu notebook como desktop, ou seja, sem tirar de casa. Olha, porque assim, o que eu conheço de gente que compra notebook, põe o notebook na mesa e nunca mais tira ele, é muita gente. Né? Então assim, cara, se você vai comprar, se você tem onde colocar aquela torrezinha, compra, pelo amor de Deus, um desktop. Por quê? Pelo mesmo preço você ganha mais performance e ele vai durar muito mais. Porque você pode trocar memória, você pode trocar processador, você pode pôr SSD, você pode pôr placa de vídeo, você pode trocar fonte. Então, assim, ao longo prazo, ele é um investimento muito melhor e você paga igual ou mais barato. Ponto número 2. Você realmente quer entrar nisso? A grana está muito, muito curta? Cara, vai no LX e compra um desktop usado. Procura os Dells, esses Dells Inspiron, compra esses Lenovos de empresa que vende usado. Você compra um desktopzinho desses, assim, uns Core 5 de 6ª, 7ª, 8ª geração.
por 500, 800 reais, com 16 GB de memória, um hardwarezinho mais ou menos bom, sabe? Que dá para trabalhar melhor do que muito notebook novo que você compra aí por 2.000, 2.000 e poucos reais, tá? Então, assim, você realmente quer entrar nesse mundo? Minha dica é, procura isso. Tu vai sair muito mais satisfeito. E acho que isso que você tá falando só reforça o ponto que eu disse, cara. O cara que tá começando agora, que vai estudar, cara, ele tem uma máquina de 8 GB, porra, ele pode utilizar ela. Porque você tá falando de pegar um cara que tem um processador até, tipo, digamos, 6ª e 7ª geração, sacanagem, cara. Oitava pra cima, pelo menos, mas vamos lá. Cara, mas aí que tá a diferença. Se você tá falando de um desktop, os Core 5 de 6ª e de 7ª geração de desktop ainda dão um suco muito bom para isso. Ainda dá pro cara que tem um desse assim no desktop para fazer um estudo desse, porra, cara, ele usa filé para trabalhar ainda, muito bom. Agora, se o cara vai precisar comprar, porque olha, eu tenho zero, eu tenho nothing, não tenho nada aproveitável, aí sim, aí entra o meu ponto. Porra, cara, a diferença de um 8 GB, ainda mais se você for comprar usado, e ainda mais se você for comprar um desktop. A diferença de um 8 GB RAM para um 16 GB RAM na parcela, porra, é mínima, cara. Vale a pena o cara gastar aquele pouquinho a mais por mês. Então, aí eu concordo com, olha, para o setup inicial, 16 GB RAM. Agora, tá, significa que o cara que tem um 8 GB RAM em casa não vai conseguir começar? Vai conseguir começar, já é suficiente, já é suficiente. Cara, eu já rodei, aí curiosidade sobre o setup, assim, eu já rodei, brincadeira aqui, setup de ciência de dados especificamente, assim, ciência de dados, né? Vamos definir o que é um setup básico, bunda, para ciência de dados, engenharia de dados, para dados. É Python, Pandas e Jupyter Notebook. Você precisa ter isso. Aí dentro você precisa do Pandas, vem o NumPy. Você tem essas 4 coisas, você tem esses caras. Sabe onde eu já rodei isso e funcionou assim para fazer o básico? Raspberry Pi 3, que tem 1 GB de memória RAM e um quad-core ARM bunda. Porque Funciona. pra mim só mostra que 16 GB RAM é Nutella. Funciona. Funciona. Funciona se você ler e você fizer coisas que caibam dentro da memória de 1 GB de RAM. Porque o Pandas tem uma característica que, se você usar a memória mais do que ele tem disponível, o kernel quebra. Então, assim, você vai ter a experiência de descobrir. Foi o que o Antônio falou. Você vai ter a experiência de descobrir como gerenciar, né, o teu dado. Tem formas de contornar isso, tem N formas de você usar coisas maiores do que cabe na sua memória RAM. Então, assim, tem como trabalhar. Tem outra coisa legal, que em qualquer celular Android existe um software chamado Termux, se eu não me engano, Terminux, acho que é Terminux, que ele é um emulador de terminal para Android, que basicamente é um terminal Linux. Você vai no terminal Linux, você instala um VS Code Server, e nele você instala o Pandas, você instala um Jupyter, você instala o que você precisa, ele vai abrir um server web, e filho, ou você abre o server local e web, e aí você abre local no browser de celular. Você conecta o celular no teu monitor com um cabinho HDMI. Depende, se for um Samsung, você pode usar o DeX. Se for um Android normal, ele tem a opção de desktop, né? Cabo HDMI com teclado. Você pode botar um tecladinho USB também com hub. Enfim, qualquer celular bunda hoje em dia tem pelo menos 4 GB de memória RAM. Qualquer celular mais ou menos hoje tem 6 para cima. Os celulares high-end hoje tem 8, 12 ou 16 GB de RAM. Então, assim, cara, no próprio celular você tem um ambiente maneiro para trabalhar. E eles são poderosos em termos de hardware. Então, assim, se você usar um término, acho que é término, deixa eu confirmar o nome aqui. E aí é um ponto que é super importante, principalmente pro usuário que tá começando. Termux. O que tudo isso tem em comum, né? Para rodar com pouca memória. Sistema operacional. Né? Se você quiser rodar um sistema operacional Windows numa máquina bunda, e aí o Windows que eu digo Windows de ponta, tá? Exatamente. O Windows que eu digo Windows de ponta, 10, 11. Cara, vai derrubar. Porque, eu vou te dar um exemplo, tá? Então, tipo um Chrome, cara, abre... Vocês devem estar com o Windows 11 aí. Abre o gerenciador de tarefa. Só do sistema operacional e essa porra desse riverside aberto. Agora,
já tá consumindo quase 8 GB de RAM. Ah, fale por vocês. O meu tá consumindo 15.1. Pois é, entendeu? Aqui. O ponto é esse. O que tudo isso tem em comum? Sistema operacional. Você tá usando o sistema operacional Linux, se você tá usando o sistema operacional Android, alguma coisa do tipo, você vai conseguir sim usar até 4 GB, cara, pra trabalhar. Inclusive tá aí um tema interessante para episódios futuros, tá, Aaron? Que é o seguinte, olha, qual que é o melhor caminho para você entrar e aprender nesse mundo, considerando os diversos vieses. Então vamos lá, o viés do cara que não tem dinheiro, o Uhum. viés do cara que não tem recurso, o viés do cara que ele já quer entrar aprendendo aquilo que está na hype. Tipo, existem diversos vieses, existem diversos Sim. recortes. A gente parar e pensar num episódio futuro para falar exatamente desses vieses. Porque a verdade é, como vocês mesmos comentaram, tal, dá para começar com 8 GB RAM? Dá. Uhum. É ideal? Não, não é ideal. Por quê? Porque geralmente as pessoas que vão começar com o quê? Logo com o Windows 11 e abrindo o Chrome. Só aí, pô, já travou. Já travou. Sim. Então, tipo assim, qual que seria o ideal para o cara que vai começar? Ele não vai começar com o Windows 11. Ele não vai começar abrindo as coisas no Chrome. Agora, vamos pegar o usuário mediano, que é o viés do episódio de hoje. Então, é só porque eu acho que a gente está muito travado na memória RAM. A gente a gente não entrou no mérito assim. A memória RAM é um limitador, mas a gente ainda não chegou no mérito. O sistema operacional, ele cria um overhead muito grande, né? Tipo... Sim. E aí, por exemplo, eu tenho aqui no meu setup, eu tenho um outro computador que ele roda Ubuntu Server e ele tem memória... Só, qual é o overhead de memória RAM do OS do Ubuntu Server? Quando ele não tem nada rodando? 200 MB. É isso. E aí, então, se eu tenho 16 GB de RAM no meu... No caso ali, eu tenho 64, mas assim, se você tem 16 GB de memória RAM rodando Ubuntu Server, você tem apenas 230 megas ocupados pelo OS, né? Enquanto o Windows 11 da vida, você tem... Ele vai variar, né, de acordo com isso. Então, assim, existem vários outros fatores além disso, né? Existe se você tem um bom SSD para você fazer paginação, bababá. Então, assim, existe não é até uma o discussão tão... comportamental. Se você é um animal tipo Antônio que abre 2 navegadores com 20 abas cada um. E algumas dessas abas é o YouTube com músicas diferentes. Porra, aí é uma delícia. Aí mesmo que você tá querendo travar a merda da máquina. Mas assim, para além disso, tá? Para além disso, o que eu gostaria de simplificar pro pessoal aí, ó. Pro pessoal que é novo no mundo, tá? Que não tá acostumado com o nosso dicionário peculiar. O que é um overhead, tá? Imagina o seguinte, cara. Imagina um bonequinho, tá? Agora, só que imagina um bonequinho que tem um cabeção. Você acha que ele vai ficar em pé? Não, não vai. Então, overhead é isso. Overhead é aquele custo inicial que tu vai ter só para começar a fazer as coisas sem muito esforço. Tipo assim, só ligar a máquina. Isso é o overhead, tá? Então, o overhead de um Windows 11 é grande pra caralho. De um Ubuntu Server, não. Então, tipo assim, vamos para os outros aspectos. Falamos de RAM. RAM é o limitador. Dá para você começar com 8. Ideal começar com 16. Mas vamos falar de outras coisas. Outras configurações de setup inicial. E eu acho que o Marquinhos já começou ali pelo que eu acho que é ideal. SSD ou HD. Galera, SSD. Isso não se discute hoje em dia. Filho, se você... aí eu sinto lhe informar. Se hoje você tem uma máquina e a tua máquina só tem HD, cara, aí é um ponto que, assim, dá pra usar? Dá. Mas é a mesma discussão do 8 versus 16 GB. Não é. Eu acho que é Não, pior, não é. acho que é pior, acho que é pior. Não O SSD talvez seja o maior gargalo do computador, cara. Não é. Tipo assim, você vai... É diferente. O 8 versus 16, a diferença é que, assim, você vai quebrar mais rápido, certas coisas não vão funcionar. O HD versus SSD, você vai levar... O SSD você vai levar 15 segundos para ligar o computador, o HD você vai levar 30 minutos. A diferença entre os dois é o seguinte: você vai mandar rodar o código, aí você vai lá fazer o almoço. Aí você volta, você manda rodar o próximo pedaço, aí você vai fazer a sobremesa. Cara, eu já tive a experiência de instalar o Anaconda num computador com HD. Cara, levou 45 minutos. E era um HD de 3.5 polegadas mesmo. Não era HD de notebook, não. Era HD de desktop. Cara, assim, em 2024, assim, hoje em dia, não dá. HD só serve para armazenar dado de backup, sabe? Assim,
para uso mesmo, esquece. Assim, esse é um ponto que não dá. Se o teu computador usa HD como método do sistema operacional, salvo se você usa um servidor, tipo, como eu falei, um Linux headless da vida, um server, né? Mas é assim, se você usa um Linux headless, você sabe o suficiente do que você está fazendo para isso não ser uma preocupação para você. Então, aí é outra história. Mas assim, esse é um ponto que não tem muita discussão. Isso é uma dica para a vida, cara. Se você usa um HD, troque. Uhum. Troca. Porque, assim, não dá. E Não dá. outra dica importante aí é não caia na besteira de comprar um SSD de 120 gigas por causa de 50 Não, conto. não. Duas coisas, assim. Cara, são regras da vida. Quando alguém perguntar, quando você pensar, cara, eu compro um SSD de quanto? Aí você se pergunta, quanto eu posso pagar? Tipo assim, porque o SSD, aí fica uma dica, o SSD tem uma característica bem diferente do HD, que é o seguinte, quando você enche um SSD, a partir de 80% do uso, a performance do SSD despenca. Pode ficar parecida com de um HD, dependendo. Então, assim, se você comprar um SSD de 1 TB, espera que você vá usar ele normalmente na casa de, no máximo, 600, 700 gigas por ali. Ah, mas eu não posso encher ele? Cara, poder pode, mas não que seja constante, assim, seja algo momentâneo. Se você está Outra querendo dica. entrar no mundo de dados, você deve se programar para não fazê-lo. Porque Exato. teus estudos, teu progresso vai diminuir bastante a partir do momento que você passa dessa barreira. Só isso, o ponto é esse. Você pode fazer isso? Pode. Mas isso aí entra para mim numa outra característica que é o seguinte, olha, sempre que possível, separe literalmente em máquinas diferentes o teu uso pessoal do teu uso de estudo e profissional. Tá? É, Porque literalmente quando a gente fala de 600, 700 gigas, tá? Com trabalho vai muito? Dependendo do trabalho que você faça, vai, porque existem modelos e bases de dados massivos, tá? Eu mesmo, semana passada, estava trabalhando com uma base de dados que era de, acho que 500 ou 600 milhões de registros. E era uma das mais tranquilas do meu trabalho, tá? Agora, a verdade é, uma pessoa que está começando, para o juniorzão, para o setup inicial mesmo, ele vai gastar 600, 700, mas não vai ser com trabalho. Vai ser com foto do recém-nascido dele. O meu celular mostra isso, tá? Porque o que eu mais tenho é foto da criança agora. Rede social, uso não que não vai ajudar, que facilmente faz você superar os 600, 700 gigas e depois não entender por que a performance caiu. E aí, sobre isso, SSDs têm características muito importantes, que eu acho que vale a pena, que é o seguinte. Não compre, em geral, um SSD dessas marcas Xing Ling, qualquer uma que vocês vê, essas X-Ray X-Dragon, essas porra que a gente vê por aí. Ah, mas você tem preconceito com marca chinesa? Não, não é isso. SSD tem algumas características assim que a gente pode fazer um episódio inteiro sobre isso. Tem o SLC, MLC, TLC, que é como é feita a gravação do bit. Se é multicamada, tripla camada, single layer, que define qual é a performance dele por N. E tem a coisa mais importante que é se ele tem cache DRAM ou não. Ah, mas como é que eu sei se ele tem cache DRAM ou não? Bom, tem duas coisas que vão definir isso. Você pode pesquisar um modelo específico na internet, você joga o modelo e joga DRAM ou não, ou você vê marca e preço. Se ele está na casa dos muito baratos e é uma marca mais ou menos, já com certeza não tem. Até as marcas boas, muito baratas, já não tem também. Ah, qual é a importância disso? Cara, a importância disso é velocidade. Aquelas velocidades que o pessoal costuma divulgar de SSD, aquelas velocidades são meio que fake. Elas não são sustentadas o tempo inteiro. Elas são sustentadas por pouco tempo. Então aquilo ali, em geral, é um cache que acontece momentaneamente, ele enche e depois tem que ser esvaziado. Então, SSD barato não tem esses caches, então ele não entrega. Tem SSD vendido hoje no mercado muito barato que a performance dele acaba não sendo tão diferente de um HD antigo, por causa disso, porque ele usa um flash NAND tão ruim e não tem cache, a controladora é tão ruim
que se você satura ele com IOPS, que é operação de entrada e saída, que é o que faz a grande diferença de SSD, ele acaba quase não sendo tão bom, tão diferente. Eu já vi, tá, isso. Então, Uhum. fica a dica. Se você é leigo, se você não sabe o que você está procurando, você quer algo que te dá segurança, cara, tenta fugir dessas marcas. Ah, você tá falando que tudo é ruim? Não, tem marcas boas, tem coisa boa. Mas você tem que Mas é saber o que difícil. pesquisar. Você tem que saber separar o joio do trigo. Então, assim, se você não sabe o que você está procurando, se você tem dúvida, vai no que é certo. Procura um Samsung, procura um Corsair, procura uma marca assim que são as marcas que não tem coisa ruim. Né? Que o mais barato deles ainda é bom. Ah, mas porra, ainda tô Até meio porque ruim o de mais barato grana. deles não é tão barato. Exato, o mais barato dele ainda não é tão barato, sabe? Aí, tipo, dos chineses, desses chineses que tu vê muito em grupo de coisas de AliExpress, tem a NTAC, eu acho, NDAC, que é até um que eu comprei, que pra mim, que ele realmente, eles são os modelos razoavelmente bons. Agora, cara, X-Ray-Disc, Goldfin, essas marcas de AliExpress que tu vê por aí, filho, não vai nisso, esquece, por favor. E até E isso, assim... Até adicionando um comentário dessa parte do SSD, que era uma boa prática, né? Que o pessoal comentava muito quando surgiu o SSD, mas eu ainda acho que é muito válido, é a questão de manter separado, né? E você ainda ter um disco rígido ali, vamos dizer assim, para armazenar informações que você consome com uma frequência muito baixa. Por que disso, né? Porque eu acho que isso ainda é uma boa prática por uma questão de uso de memória e alto volume de informação dentro do SSD. Porque, de fato, essa questão da performance ela é muito impactada quando você tem um volume muito alto de informação lá. E muitas vezes isso é causado por informação que você praticamente nunca usa. Né? Então, Sim, uma sim, boa prática que eu ainda acho que é muito válido é manter um disco rígido, mesmo de 500 GB, 1 TB, para manter essas informações que você usa com uma sim. frequência baixa. Né? Sim. Eu vou pegar o teu comentário e vou colocar duas coisas que junto que o Antônio falou. Ah, que é ideal você separar trabalho e pessoal, né? Dado que a gente estava falando aqui sobre uso, né? Pessoas que estão procurando, talvez você tá com dinheiro bem curto e tal. Eu falei, cara, a gente tá falando de dinheiro curto, comprar coisa usada, etc. E a gente aí chega do nada e fala, pô, 2 máquinas. Cara, tem uma forma de você segregar isso que você sem ter 2 máquinas, que faz dual boot. Você tem um disco maiorzinho, tipo, pega um SSD de 1 tera, às vezes um de 512 vai resolver para você. E você faz dual boot. Você tem o teu Windows pro dia a dia, e se quiser faz um dual boot com Linux, com um Ubuntu da vida, só para desenvolvimento. E aí você segregou. É a mesma máquina, mas são ambientes completamente distintos. Um não afeta o outro. Isso que o Aaron falou também é válido. Cara, eu tenho, pô, igual o Antônio falou, cara, eu tenho uma penca de foto, vídeo. Cara, não guarda isso em SSD. Exato. SSD é um espaço caro. E assim, ele não faz sentido isso, guardar em SSD. Você não ganha performance por guardar em SSD. Então, assim, muito notebook, desktop, então. Aí volta o que eu falei, desktop é bom porque tu pode colocar disco à vontade lá dentro. Sim. Joga um HD. Joga um HD de 1 tera, 2 teras, 4 tera, que é muito mais Agora, barato. eu quero levantar uma bolinha aqui que a gente não tá falando, tá? Mas que é o que geralmente vem no anúncio de um computador logo de cara e as pessoas acham que é o maior diferencial possível. E é um diferencial, mas não o maior possível, não é limitador. Processador, galera. Processador. Você tá com Cara, site, tem que falar de processador também. eu vou falar algo que vai ser polêmico, assim, pro que a gente tá falando aqui, processador é quase que irrelevante. Sim. Cara, Aleluia, o alguém que concorda comigo. i5, Ryzen 5, ambos com vídeo integrado, independente da geração, da geração do i5 ali, a partir das quinta, sexta, não vai fazer diferença. Não, Ryzen, se você pegar Sim. qualquer Ryzen que tem, porque o Ryzen lançou em 2018, até os Ryzen de primeira geração ainda vão funcionar. Eu não recomendaria que você comprar um Ryzen de primeira geração, mas se você tem, filho, usa feliz, né? Principalmente, galera, se a gente tá falando que você tá inicial, o cara tá começando a aprender filho. Ponto importante agora. de AMD, que os Ryzens têm duas versões, a com vídeo integrado e a sem vídeo integrado. Isso significa que se você comprar uma sem vídeo integrado, você vai precisar obrigatoriamente de uma placa de vídeo. Tome cuidado com Com isso. exceção
dos Ryzen 7000 em diante. Mas aí já é uma linha já mais cara, né? Aí já são os novos, os Exato. atuais. Mas só fica a dica que os 7000 em diante todos têm vídeo integrado. Uhum. Mas assim, Intel, filho, aí é alguma coisa que eu te digo. Se você for comprar usado, como eu falei, você provavelmente vai comprar um Intelzinho antigo. Uhum. O Intelzinho daqueles antigos, todos têm vídeo integrado. É ligar e usar. Exato. Ele vai E ser um aí- quad-corezinho ali que vai, cara, vai funcionar, cara. Vai E funcionar, aí, bro. Super bem. ponto rápido. A gente tá falando de setup inicial, tá, galera? Mais uma Exato. vez, volto a repetir, eu fiquei zoando o Marquinho no início, mas a gente tá falando de setup inicial, o cara que tá aprendendo. Porque, óbvio, que dependendo do que você vai estudar, vamos dizer que, olha, eu não sou júnior, eu já sou pleno, mas eu vou estudar uma coisa nova, mais pesadinha, sei lá, vou estudar processamento de vídeo. Puta, velho. No É mínimo, eu tenho que outro falar de uma mundo, placa é outra gráfica. coisa. É outra coisa. É outra coisa. Então, tipo assim, o papo aqui, tá? É setup inicial. Tô entrando no mundo de dados agora, tá? Então vamos replicar aqui, ó. Idealmente 16 GB RAM, mas você consegue com 8 se você já tiver, tá? Idealmente um sistema operacional que não tem um overhead muito grande, ou seja, não vai meter a porra do Windows 11 só para aprender, Pô, né? vou contar uma coisinha. Pode usar o Windows 11. Existe um Windows 11 mexido. Isso aí é meio controverso, mas se chama Tiny 11. Procurem no Google. Tiny 11. É um grupo que pegou o Windows 11, né, e eles mexeram pra caralho nele pra tirar todo o overhead, tirar tudo de telemetria, os caralho e tal. E ele, cara, assim, é um Windows que não tem nada, estripado. Então, assim, se quiser brincar também, tem o Tiny 11 e tem o Atlas OS, que é a versão do Windows 10 que faz a mesma coisa. Fica essa E dica aí, também. a gente então volta a falar de processador. Processador não é algo relevante, você pode realmente Irrelevante. pegar uma coisa mais antiguinha, né? Mas Dê preferência SSD, desktops. SSD, de boa prática, como o Aaron falou, ter um HD junto, mas um SSD não é um SSD de 120 GB, tá, galera? Vocês têm que lembrar que é para pensar ali, vou usar no máximo 70%, 80% dele. E placa gráfica, cara, isso aí é outro nível, é só se você já realmente está estudando coisas mais avançadas, como, por exemplo, edição de vídeo, paralelizar processamento, e por E aí olhe vai. lá, hein? E olhe lá. Ainda assim, isso nem é nosso assunto, mas edição de vídeo, Adobe After Effects, essas coisas, não usa GPU. Ele é heavy CPU bound, tá? Não usa. Ele só usa para fazer o encoding se você usar o encoding que é compatível com a placa de vídeo. Uhum. A Intel, as placas de vídeo integradas da Intel tem o QuickSync, que é um codec da Intel que tem naquela GPUzinha aí, que é muito bom, tá? Muito, muito bom. Então fica a dica com isso. Também não fica noiado com essas coisas. Então, assim, e essas coisas, assim, faz uma separação entre coisas de trabalho, que a gente tá falando aqui, e o universo gamer, PC gamer. Porque eu sou muito do lado do PC gamer também, eu participo muito dessas coisas. E, cara, a galera é muito nóia com coisa de PC gamer. Eu vou dar um exemplo. Tu entra em memória RAM. Tipo, eu tenho um computadorzinho aqui que eu uso ele com foco em ser um servidorzinho de aplicação que eu uso para estudar. Eu tenho uma memória RAM nele ali, 64 GB, 32.000 MHz, DDR4 com CL altão. Tu fala isso para um cara de PC gamer, o maluco surta. Porque, é ruim, porque não sei o que. Tudo bem, cara, mas eu não uso ele pra jogar, eu preciso de memória. Aí o cara fala, mas era melhor você ter comprado 32 assim, assim, assado. Eu falei, tá, cara, mas eu preciso de 64. Tipo, pra mim é irrelevante praticamente a diferença de velocidade. Não adianta eu Agora, ter 32 e ser mais rápido e eu não ter, e faltar 32 depois. Assim, cuidado com procurar informação de hardware de computador em público que fala de jogo, de Uhum. game, de PC gamer. Porque essa galera, ela é bitolada com coisa assim. Eles são o louco de ir na vírgula do não sei o quê. Não vai ou toma muito cuidado com essa galera. agora, para finalizar, porque eu acho que nem a sua esposa vai conseguir ver o episódio de hoje, que tá longo pra caramba. Eu peço desculpas, galera, mas eu tinha que fazer aquela minha parte de troll para pegar no pé do Marquinhos no meio do episódio. Vamos finalizar da seguinte maneira, gente. Marcos, me diz Hum, aí,
considerando essa configuração base que nós falamos aqui, setup inicial, o cara que não tem, que vai gastar, você acha que ele vai gastar em média quanto? Cara, se você for no LX e você procurar um PCzinho, um desktopzinho, do jeito que eu falei, você consegue comprar ele, porque vai variar. Mas você consegue entre 400 e 800 reais, você compra um desktop com essas características que a gente falou aí, variando um pouquinho, mas aí vai ser por aí. Vamos colocar entre Tá. 450 a 850 reais, 900, Tá, dependendo mas como aí você quiser você está flexibilizar. falando de um usado. E vamos dizer que o Usado, cara ele usado. quer usar um novinho. Novo, com as características que a gente falou, comprando peça zerada, Isso. olha, ele vai bater porque começar do zero é difícil. Sempre é difícil do zero. Vai ficar ainda assim na casa de uns 2 pau. Sim. Por aí. É por aí mesmo. Se ele montar um desktop. Sem contar que ele tem. No desktop ele ainda tem a questão de tela, de periféricos, etc. né? É. Aaron, assina embaixo. Sim, é isso. Cara, com tudo completinho. Eu acho que vai uns 2.500, 2.700 com tela, periféricos e tudo. É. No desktop. No desktop. E no notebook. Notebook. 2.500 também. É, 2.500. depende muito da marca. Depende muito da marca. Isso no zero. No zero. E no usado. No zero. Não compraria notebook usado. Eu também não. Por quê? Pronto. Porque notebook ele sofre muito mais com mau uso. Superaquecimento, deterioração de peça por comer bolachinha em cima do teclado. Então, assim, cara, não vale muito a pena, não. Aliás, já dei a sugestão aqui de um episódio futuro, que é a questão da gente considerar os vieses de cada um para dizer qual seria o setup, qual que seria os principais programas, e por aí vai. Mas uma outra sugestão que a gente pode pegar e virar e falar aqui de possíveis episódios futuros, cases que já vivenciamos e que trazem coisas ridículas. E eu não tô falando só do tiozinho que derramou café no notebook, tá? Contar a história? Contar a história? Um Um episódio de contar a história? Ah, eu topo. Eu Eu topo. já vi um maluco que literalmente comprou um ventilador daquele Tornado e colocou no notebook dele para melhorar a refrigeração. Eu já fiz isso com um desktop antigo meu. Tô falando? Não tô falando. Meus queridos. Gente, muito obrigado quem ficou até aqui. Hoje o episódio foi mais longo, mas espero que tenha sido divertido, tenha sido informativo. Se não foi, você não viu até aqui, então não vai poder comentar para falar que não foi mesmo. Então, Meus queridos. Obrigado valeu, pela galera. participação. Valeu. Até.